Hoje, 18 de agosto de 2021, bolsa caindo forte, todo mundo está investindo em renda variável, está um pouco apreensivo e ao mesmo tempo a gente vê inflação subindo cada vez mais, chegando aí quase nos 10%, inflação de 2 dígitos no acumulado de 12 meses e taxa Selic com uma previsão de alta cada vez mais forte. As previsões do Boletim Focus é de superar os 7,5% ainda este ano de 2021. E em razão disso, a renda fixa vai ficando cada vez mais interessante. Então os investidores estão se perguntando, será que é a hora de investir na renda fixa? Será que o Tesouro Direto está começando a valer a pena? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E a primeira coisa que as pessoas vêm me perguntar é em relação ao Tesouro Pré-fixado, porque o Tesouro Pré-fixado está pagando aí próximo de 10% ao ano nesse título mais curto, que vence em 2024. Ou seja, em apenas 3 anos você vai travar sua liquidez para garantir uma rentabilidade próxima de 10% ao ano, o que está longe de ser ruim. O problema é que a inflação está cada vez mais alta e diante disso o Banco Central não vê outra alternativa a não ser aumentar a taxa Selic cada vez mais. Então qual que é o perigo disso? Se a taxa Selic ficar acima desses 10%, aí vai demonstrar que esse investimento não foi tão interessante. Então antes de você investir num pré-fixado, você tem que pensar, 10% é uma taxa alta ou uma taxa baixa? E a resposta para isso não é tão simples, a gente não pode analisar e falar que está alto ou está baixo apenas por si mesmo. Primeiro a gente tem que olhar o contexto macroeconômico, que essa é a principal análise que a gente faz, e também tem que pegar um pouco a parte histórica para ver qual que é o histórico dessa taxa, de quanto que ela costumava ser. Então 10% não é uma taxa baixa, olhando para o histórico. Só que tiveram períodos que essa taxa ficou aí em cerca de 14%, a Selic já chegou a 14,25%. Então a gente tem que fazer uma análise um pouco mais criteriosa. Se a gente entrar no site do Tesouro Direto e conferir a rentabilidade de hoje, a gente vai ver essa seguinte tela. Tesouro Pré-fixado 2024, rentabilidade anual 9,92% ao ano. É aquela rentabilidade de quase 10% no ano. E aí o vencimento seria em 1º de julho de 2024. Então, como eu falei, eu acho que é um título que está ficando cada vez mais interessante. Se a gente for ver, ontem estava cerca de 9,70 alguma coisa e hoje já foi para 9,92. A partir do momento que rompeu os 10%, vai ficando cada vez mais interessante. Então, na minha opinião, começa a ficar bom sim, muito embora alguns analistas vão falar que não vale a pena investir em pré-fixado, só que outra grande parte já considera que acima de 10% compensa valer esse risco. Até porque o prazo é curto, de 3 anos, e a tendência da nossa Selic, por mais que vai subir agora, a projeção não é de ficar acima de 10% por muito tempo. E agora vamos ver aqui o histórico, Aí, como eu falei, hoje 9,92, ontem foi 9,59. E se a gente pegar durante todo esse período, a gente vai ver que era bem menor, 8, 7, 7,78, 7,54. E ali em fevereiro de 2021 era 6,42. Então percebam como que essa taxa está aumentando, porque o risco de investir está ficando cada vez maior. O risco de financiar o governo está mais alto, então os investidores eles exigem um prêmio maior. Então se você quiser investir num pré-fixado desse, você tem que ficar ciente dos riscos de investir nele. Então ele tem 2 riscos que você tem que tomar um pouco de cuidado. O primeiro eu já falei, que se a taxa Selic ficar subindo cada vez mais e passar dos 10%, o seu título ele vai valer menos. Então toda vez que a taxa subir, o seu título vai valer menos. E além de valer menos, fica muito mais interessante você colocar o dinheiro na Selic, Porque a Selic com liquidez diária e cada aumento de Selic que tem, você vai ganhar mais, ao contrário do seu título que você pré-fixou essa taxa e ela vai ficar imutável até a data do vencimento. E o segundo cuidado que você tem que ter é se você quiser vender antes esse título. É claro que eu falei que o vencimento dele é 2024, mas o Tesouro Direto possibilita a gente fazer essa venda antecipada, mas aí vai entrar aquela marcação a mercado. Marcação a mercado muita gente tem dificuldade de entender, mas em termos mais simples significa quanto que o mercado vai pagar pelo seu título. Então, como eu falei, se a Selic estiver cada vez mais alta, o preço do seu título ele vai desvalorizar. E aí, se você quiser fazer esse resgate, você vai resgatar menos do que você aportou, trazendo uma rentabilidade negativa. O melhor seria deixar o título ir até o vencimento para você conseguir esses 10% ao ano, mas aí você fique ciente também que se a Selic estiver maior do que 10%, você ganharia mais investindo na Selic ao invés do seu pré-fixado. Então, qual que é a minha opinião sobre o investimento nesse título? Minha opinião é um pouco neutra. Para quem tem mais apetite a risco, consegue lidar maior com a volatilidade, eu acho que é uma boa opção. Passando essa taxa de 10%, eu acho que vale a pena arriscar um pouquinho, até como eu falei, é um investimento relativamente curto. Só que minha preferência é pelo Tesouro IPCA+. E por que eu prefiro o Tesouro IPCA+? Porque ele tem a proteção da inflação. Então, se a inflação continuar subindo, esse título ele vai pagar mais para você. O Tesouro IPCA+, é um título híbrido. Ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. A parte pré-fixada é o IPCA mais a taxa que você contratou. Então, se ele estiver em IPCA mais 4, a parte pré-fixada é esses 4%.
e a parte pós-fixada é a variação do IPCA durante todo o período do seu título. Então, como ele apresenta essa forma híbrida, ele vai te dar um pouco mais de proteção, porque se o IPCA continuar subindo, você vai ter uma rentabilidade maior e isso protege você dos seus prejuízos. Mas é claro também que se você quiser fazer o resgate antecipado, ele também submete a marcação ao mercado, e se cada vez for oferecendo o IPCA mais com taxas cada vez mais altas, você também vai ter prejuízo se você quiser antecipar o seu título. Então minha preferência é o título IPCA+, se a taxa ficar acima de 5%, porque aí já fica acima da média histórica. Antes de olhar a média histórica, vamos ver que o Tesouro IPCA+, o que eu investiria, seria esse aqui, 2035 ou 2045, que na data de hoje foi oferecido a IPCA mais 4,92. Se a gente pegar a média histórica, ontem ele foi fechado em 4,79, então está aumentando cada vez mais. E a média histórica ali, desde 2010, que apresenta nos gráficos, tudo indica que acima de 5% está acima da média. Então, se eu fosse fazer investimento, eu aguardaria uma taxa acima de 5%. E aí, a cada vez que subisse ainda mais, eu adquiriria mais um pouquinho. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, porque eu tenho certeza que todo mundo quer investir e na renda fixa é a forma mais fácil da gente começar a investir. E se você está no YouTube e gosta desse tipo de vídeo, eu consideraria inscrever aqui no meu canal para acompanhar meus próximos vídeos. Eu coloco bastante vídeo de investimentos, falo sobre ações, renda fixa, fundos imobiliários, ETFs, investimento exterior, aqui eu falo de tudo. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!